Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o LVBI11. O LVBI11 eu nunca falei sobre ele aqui no canal, mas é um fundo que eu já acompanho há algum tempo. E eles anunciaram um fato relevante, que é esse que você está vendo na tela, dizendo que compraram aí, né, com 68 milhões, que era praticamente o que tinha em caixa, eles compraram o ativo Pirituba, que ele possui uma área bruta locável de 12 mil metros, foi construído em um terreno bem grande, de aproximadamente 60 mil metros, sendo que uma área de terreno de aproximadamente 32 mil deverá ser segregada e transferida a um dos proprietários antecessores do imóvel futuramente. Então, né, num futuro, metade desse terreno vai ser dividido e vai ser devolvido a um dos proprietários antecessores. O desenvolvimento do empreendimento se deu através de 2 contratos de locação atípico para a atual locatária do imóvel Alfa Laval, sendo um contrato referente aos galpões e outro referente ao edifício de escritório com vencimento nos anos de 2021 e 2025, respectivamente. O que chamou a atenção aqui foi o cap rate, né? A gente talvez já comece a ver cap rate mais altos comparado ao ano passado. O valor de aquisição foi de 68 milhões e o cap rate se deu aí, um cap rate anual, né, de 10,3% ao ano. Então, o ano passado era comum a gente ver as compras até 9, né? 9 já era um ótimo cap rate, então de 7 a 8, e agora a gente já está começando a ver 10. Será que isso vai permanecer? Não sabemos. Mas eu já quero aproveitar, eu já quero abrir esse outro documento, que é a apresentação de resultados trimestral do LVBI, e trazer isso e mostrar um pouquinho do fundo para você que ainda não conhece. Primeiro, ele é gestorado pela VBI Real Estate, é uma gestora, já tem 10 anos de mercado, é uma gestora grande, porém ela não é aquilo tudo de experiente em fundo imobiliário, né? Por isso que a gente não conhece ela pelo nome, tá? Mas ela já é uma empresa que tem uma estruturação bem grande dentro do mercado imobiliário no geral. Tá? A proposta do fundo, né, o histórico do fundo foi a estratégia da gestão, que era pegar ativos já desenvolvidos, uma gestão ativa com controle de ativos investidos e a busca por ativos localizados nos principais centros logísticos. Era isso que eles queriam fazer. Fizeram captações de 783 milhões, né, em 2 ofertas públicas e fizeram as aquisições. Então transformaram tudo isso, esse plano, né, num portfólio balanceado com diversificação por ativo e locatário, tá? Então, aqui mostra um pouco do histórico, né, do que aconteceu. Ele começou fazendo a primeira emissão no 4º trimestre de 2018, né, adquirindo então, fazendo a aquisição do Guarulhos, 68 milhões de reais, 24 mil metros quadrados, depois 220 milhões, com quase 100 mil metros quadrados, o Extrema, o imóvel em Extrema, depois o Extrema 3, 70 milhões, depois fizeram a segunda emissão de cotas, né, basicamente ali no segundo trimestre, terceiro trimestre de 2019, a aquisição do Mauá, de 94 a 104 milhões, e a aquisição Itapevi, e o último, que foi no primeiro trimestre, a aquisição Araucária. E agora, o último dinheiro que faltava, tinha aproximadamente 77 milhões em caixa, compraram o ativo Pirituba, que é pequenininho, mas era o resto que faltava dessa grana para comprar no local, na região necessária. Eu quero descer um pouquinho aqui embaixo para falar sobre o portfólio. Hoje esse é o portfólio, a posição dele, né, era no dia 30 de abril, no caso, porque era trimestral, esse relatório que eles enviam, não é o mensal. O fundo contava com 5 ativos no portfólio, somando mais de 250 mil metros quadrados de ABL, tendo um ativo Extrema, ativo Guarulhos, Mauá, Araucária, Itapevi e mais esse agora dessa compra. Se a gente for olhar na disposição, né, em porcentagem do portfólio, os menores são o Guarulhos e depois o Itapevi. Por que eu estou falando isso? Porque o Itapevi, que é esse imóvel aqui, ele está passando por um aumento de vacância. Se a gente voltar aqui em cima, por isso que eu pulei essa parte. Se a gente voltar aqui, ó, vai falar destaques do primeiro trimestre, locações. Ao longo do trimestre, tivemos 18 mil metros quadrados devolvidos, que foram da ativa logística, e 5 mil metros quadrados locados no ativo Itapevi. Ele já estava com alguns rompimentos, algumas saídas programadas, né? E os demais ativos do fundo permanecem 100% locado. Ao final do mês de abril, o fundo possuía 6% de vacância física com 0% de vacância financeira. Então a gente vai ver depois ali, a história dele, ele estava com vacância física 0 e ele começou a aumentar. O imóvel de Itapevi, ele tinha meio que uma renda mínima garantida, não feita pelo Itapevi, mas feita com a pessoa que estava antes, tá? O desenvolvedor antes. Então esse aqui é o imóvel de Itapevi e mostra os vagos, né, que já estavam programados. Provável que até os próximos meses sejam devolvidos até mais empresas saiam desse imóvel, mas isso já está programado. Aqui mostra um pouco de melhorias no ativo de Extrema. Bom, se a gente for ver então o portfólio por região, em porcentagem por região, a gente consegue ver que
38%, quase 40% do fundo está num raio de 30 quilômetros de São Paulo, 15%, né, em Curitiba e 48% na região de Extrema. Então ele está diversificado por região. Extrema a gente já sabe, né? Uma região muito procurada pelos e-commerce, uma região muito procurada pelas empresas da internet, pela questão de logística ser mais barato, os impostos de envio e tudo mais, né? E aqui a natureza de contrato sendo hoje 35% atípico e 65% atípico. Boa parte dos ativos, dos locatários do Itapevi são típicos, né? E por isso que eles estão saindo aí, estão decidindo sair e tem entrado outros, tá? Aqui fala um pouco do portfólio por inquilino, né? 23% é diversificado em vários. Depois tem aqui 20% locado para Ambev, 15% para o dia. Esse aqui eu acho 5% IBL, DHL, para ver as corzinhas ali certinha. Depois aqui tem ID Logistic e é isso. E garantia de locação. E por setor, também bem diversificado. Então, assim, pouca gente fala, eu acho que eu nunca vi um vídeo falando sobre o LVBI, mas, pô, é um fundo que tem me chamado a atenção, é um fundo que tem me atraído, para mim que gosto de logística. A gestora é muito nova em fundo imobiliário, mas tem executado um trabalho legal, tem feito um trabalho legal. Aqui mostra um pouco dos vencimentos dos contratos, né, em porcentagem de receita. Então, até 2026, a gente tem aí uma boa quantia de contratos vencendo, mas os imóveis são localizados em boas regiões, tem uma diversificação, e aqui foi o que eu falei para vocês, ó, historicamente, desde julho de 2019, ele vinha com 0 de vacância, né? E de novembro até agora, ele tem aumentado e a gestora tem feito o seu trabalho. Chegou a 5, caiu para 3, agora subiu para 6 de novo e provavelmente daqui a pouco ela consegue adicionar. E aqui a gente consegue ver, ó, em janeiro, né, vacância física do ativo Itapevi, fez uma devolução de 7 mil, depois uma entrada também em Itapevi, da Onofre Eletro, depois uma entrada no Itapevi também para Tizar, uma saída da ativa de 8 mil. Então a gente consegue ver que todo o movimento está sendo ali no Itapevi e assim que ela conseguir colocar novos inquilinos eu acho que vai se tornar cada vez melhor. Aqui fala um pouco de resultado financeiro, né? Eu não vou entrar nessa questão. Aqui fala um pouco de rendimento do fundo, né? O fundo vinha entregando aproximadamente 71 centavos. Depois das emissões ele caiu, está alocando e hoje está chegando ao mesmo patamar que era, né? Então, colocando essa compra que a gente viu aqui, que vai dar 8 centavos por cota, vai passar para 68. Porém, tem uma vacância, tem aí algumas empresas ainda saindo, então isso ainda pode movimentar um pouquinho mais. Então é isso. Acho que eu consegui trazer, vamos ver se tem mais alguma informação. Acho que eu consegui trazer, aqui a quantidade de cotistas que aumentou, isso aí aconteceu em praticamente todos os fundos. Então é isso, eu quis trazer aqui, aproveitar para falar do fato relevante da compra de um cap rate de 10, né, para talvez já ser uma novidade no mercado, e também para falar um pouquinho do LVBI, já que eu nunca tinha falado, já que eu nunca tinha comentado sobre ele. É um fundo que está no radar, é um fundo que provavelmente aí nos próximos meses ou talvez dias entre para a carteira, porque eu gosto muito de logístico e a VBI tem feito um bom trabalho, eu tenho curtido, tenho acompanhado muito esse fundo e eu acho que é um fundo que tem futuro, né? Provavelmente eles comecem aí cada vez mais a diluir Extrema, diluir as regiões ali onde ainda tem mais, né? Onde tem uma maior dependência do fundo, mas é isso, a diversificação vai vindo com o tempo, é um fundo ainda relativamente novo para logístico, mas que pelo jeito a gestora vai fazer um bom trabalho, tá? Então, se você tem LVBI, eu peço para você que você comenta aqui embaixo, o que você tem achado? Você já tem? Você vai ter? Você quer ter? Comenta aí pra mim, eu quero saber o que você tem achado do LVBI e dos outros fundos da VBI. Comenta pra mim aqui embaixo, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para ajudar a gente a crescer, a entregar mais conteúdo pra você e deixa o seu like para que a gente possa, para que o YouTube possa enviar esse vídeo para mais e mais pessoas e a gente alcançar mais pessoas que querem saber sobre fundos imobiliários e ações e investimento no geral. Fechou? Eu vou ficando por aqui, um abração e te vejo nos próximos vídeos e até mais.